Foram comprar um carro com uma sala deles. Yes. Welcome to Studio 74. Kurisa, oh, you said it not.
useless. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa da verdade, programa Revelando o Culto. O programa da semana não fugirá à regra, como de sempre. Estamos aqui para falarmos aquilo que é a palavra de Deus. Deixa eu dizer que nós somos Estúdio 74 TV. Pode nos ver no Facebook, YouTube, em todas as redes sociais, pode nos encontrar. Estamos aqui o dia de hoje, mas para mais uma entrevista, uma conversa inerente à palavra de Deus. Estamos aqui com um convidado especial para falarmos em torno do tema maravilhoso que é o chamado. O tema de hoje, ou seja, o programa de hoje será um pouco diferente de todos os outros programas, porque iremos realmente ou mesmo necessariamente focarmos na vida e obra do nosso convidado, como foi chamado, como está no ministério, quando é que converteu, como conheceu Jesus até chegar à data de hoje. Nós somos a Estúdio 74 TV, eu sou Santos Bento Botão, teu apresentador favorito deste programa das verdades. Antes, porém, de nós começarmos com o nosso programa mesmo no debate, quero aqui deixar o nosso convidado para se apresentar aos nossos telespectadores, por favor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos internautas que estão ligados a este aqui é o programa muito querido mesmo pelos internautas, assim como pelo povo de Deus cristão que sempre tem acompanhado programas da Estúdio 74 TV. Estou grato pelo convite, quero saudar ao moderador, como também a produção toda, dizer que hoje estamos aqui para falarmos deste tema tão interessante, o chamado, como é que isso acontece. Então, ao longo do programa, irão ouvir detalhadamente como é que este processo é, na verdade. Acabamos de ouvir aqui o nosso convidado a se apresentar. E aí vamos avançar com o nosso programa de hoje. Quem é Sebastião Macunda? Uau! Graças a Deus. Bom, Sebastião Macunda é um jovem, pai de família, casado, sobretudo cristão. E eu estou sendo a Deus, conheci a Jesus, a minha salvação, já lá passam 20 anos em que eu sou cristão. Na verdade, converti um pouco ainda menor, mas pela graça de Deus, estamos a trabalhar e Deus tem nos dado oportunidade para trabalharmos. E, na verdade, eu sirvo a Deus, sou um assembleano, estou na Assembleia de Deus, Ministério Jeová Jiré, é onde eu estou servindo a Deus, e que mais ou menos a minha caminhada, eu começo a fazer parte da Assembleia de Deus numa igreja na cidade do Chimoio, do 37 milímetros. De lá desempenhei algumas funções, porque já tinha um propósito para comigo. Fui trabalhando para a área de jovens. Depois de um tempo, fui dado uma missão com o pastor já falecido, pastor Furek, que eu pudesse trabalhar numa zona. Isto era uma missão que eu devia fazer. Eu, com o pastor Zacarias Tauro, fomos fazendo essa missão numa zona chamada Munhazi, lá para Matzinho, onde nós fizemos grande trabalho mesmo, conseguimos algumas almas para Cristo Jesus e fundamos uma igreja lá. Depois viemos também a fundar uma outra igreja numa zona chamada Tudzure. Depois fomos em vários lugares daquela área. Alguns nomes já estou a esquecer porque já faz muito tempo que não frequento mais lá.
por questões de trabalho de Deus, também estou a servir a Deus noutros lugares com a mesma missão. Depois fui me unir com os irmãos numa abertura da igreja que nós fizemos no bairro 4, na cidade do Chimoio também, em que estava encabeçado por um pastor chamado Madivadua. E eu trabalhei arduamente com aquele pastor e fizemos com que a obra também crescesse. Depois saí, fui eu com alguns irmãos abrir a outra obra do Senhor no bairro 7 de Abril, onde fizemos grande mesmo trabalho de Deus e aonde está sendo suportado o nosso ministério, que é Jeová Jireh, atualmente liderado pelo pastor Antônio Matias, e com vários obreiros que estamos lá trabalhando na seara do Senhor. Graças a Deus tem me dado este privilégio. Atualmente estou a liderar uma igreja no bairro Francisco Manhanga, porque a missão é esta, de irmos e fazer discípulo para o Senhor. Então, estamos nesta fase fazendo discípulo. Mas neste todo espaço de tempo que eu aqui enumerei, também deixa frisar que passei por algumas formações, porque a obra de Deus, é verdade, nós recebemos a graça de Deus nas nossas vidas. Há uma unção que desce do céu para a sua vida. Mas também precisamos aprender a palavra, porque o mundo em que nós estamos a viver, estamos a ver que há muita gente agora que aparece com muito conhecimento. E o próprio Satanás, nós temos que lembrar que Satanás é muito astuto. Ele conhece as coisas. Então nós podemos enfrentar algumas coisas através do conhecimento que temos obtido da palavra do Senhor. Graças a Deus, fiz um curso de teologia médio e estou a servir a Deus a nível das Assembleias de Deus. Mais ou menos assim, esta é a minha biografia naquilo que é o percurso de Jesus, neste caso, seguidor de Jesus. É mais ou menos assim. O evangelista Sebastião, nos diz pouco como foi a sua conversão. Alguém te levou para a igreja? Alguém te pregou o evangelho para si? Como foi mesmo a sua conversão? Como foi até chegar a Cristo Jesus? Graças a Deus. Bom, na verdade, eu nasci nos anos 80 e os meus pais não iam à igreja. Na nossa casa, era uma casa em que se fabricava aquela bebida tradicional, vulgarmente conhecido por Douro aqui na cidade de Chimoio. Aí produzia-se esta bebida, mas já quando a guerra termina, lá nos anos 92, e quando a empresa Testafrica fecha as portas, meu pai era funcionário da Testafrica, então ele viu a necessidade de ir abrir uma machamba. É óbvio que quando um pai tem esta visão, os filhos devem seguir. Em 94, ele foi abrir uma machamba numa zona chamada Macate. Quando ele chega lá, abre aquela machamba, e nós como filhos já estudávamos aqui na cidade, então não fomos exatamente quando ele iniciou esta sua saída para Macate. O que acontece? Nós ficamos mais 2 anos depois, isto em 96, é quando nós seguimos a ele, a mamã neste caso, mais alguns irmãos, seguimos para Macate. E lá fomos fazer também o trabalho e continuamos com os estudos em 96. No final de 96, há um pastor, grande homem de Deus, chamado Dimo. É um grande homem de Deus da Assembleia de Deus, neste momento a liderar a igreja em Gondola. E este homem tinha uma zona em que ele liderava. Estava numa zona chamada Maguiguana ou Chiwe, assim a memória não me falha. E um casal de lá, que Deus possa abençoar aquele casal, porque ambos ainda estão vivos, eu chamo eles de meus avós espirituais, porque eles é que fizeram grande coisa mesmo na nossa família. A esposa deste homem, ela sai daquela zona e vai se instalar em Macate, precisamente
para evangelizar. Quando se instala em Makati, só porque Deus já tinha aquilo que é um caminho preparado para a família, ele o que faz? Chega numa família, aquela senhora, e Deus pergunta naquela família, onde é que nós podemos começar com a obra de evangelizar? E a família exatamente indicou na nossa casa. Aquela senhora chega na nossa casa, começa a evangelizar, falou de Cristo. Na verdade, quando nós ainda éramos crianças, íamos em algumas igrejas aqui perto na cidade, na Ada, por exemplo, já frequentei, mas era antes de conhecermos a Jesus como nosso Salvador. Era uma questão de irmos acompanhar o ambiente. Mas naquele ano de 96 é quando recebemos Jesus como nosso único, suficiente e eterno Salvador. Porque aquela senhora pregou o Evangelho do Reino, pregou a palavra do Senhor, nós recebemos a palavra e a partir daquele momento meu pai era um bêbado, fumava, mas naquele ano ele abandonou os vícios e nós, obviamente como filhos, tínhamos que seguir. Aceitamos Jesus, começamos a obra. Olha, naquele mesmo ano conseguimos a obra do Senhor, nós como jovens já ia fazer a obra do Senhor e a igreja em menos de 3 meses já era uma igreja grande, porque Deus tinha colocado o seu Espírito naquele lugar. Conseguimos evangelizar e muita gente converteram-se. Assim foi a nossa caminhada. Já nos anos 99 a 2000 é quando eu regresso para Chimoio para dar a 6ª classe neste caso. Então, quando já estava na 6ª classe, porque lá não havia ensino como a classe de 6ª, 7ª, não tinha este nível. E 3, começando aí no 37, como já havia feito a referência no começo. Uau, maravilha! Estamos aqui a ouvir a vida e obra do nosso evangelista Sebastião Macunda e nós temos um tema aqui chamado, ainda vamos chegar até lá. Quero aqui saudar o nosso irmão Manuel Gogo. Seja abençoado, irmão Manuel. A Igreja Ministério Verbo Vivo de Messica, sejam também abençoados. Irmão Ramos João é o nosso comentador residente. Deus abençoe, irmão Ramos, e todos os outros que nos veem. Comente, partilhem. Nós aqui vamos ler os vossos comentários. Se tiverem qualquer tipo de questão, coloquem também, nós iremos ler a dado momento. Estamos aqui perante um tema chamado. O que seria chamado para o evangelista Macunda? O que é o chamado? Bom, graças a Deus, chamado, o nome já diz, é receber um convite, alguém te convocar, alguém solicitar, alguém que chama o seu nome, alguém que tem um plano, porque normalmente temos que começar por chamado, é quando eu tenho algo para fazer com aquela pessoa com quem eu chamo. Isto é uma missão divina que Deus dá para toda a humanidade, em primeiro lugar. Por que eu digo para toda a humanidade? Porque quando nós lemos logo no começo o Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 11, versículo 28, a Bíblia vai nos dizer que vindem a mim todos que estão cansados e oprimidos. Esta expressão está referindo a toda a gente. Então, quero dizer que o chamado é um convite que você recebe por alguém. Quando você recebe um convite, você está sendo chamado para uma certa ocasião, para uma certa missão, ou para um almoço, ou para uma festa, qualquer seja o evento, mas alguém está te chamando. Isto eu entendo como chamado. Uau, maravilha. Então, assim como nós ouvimos aqui ao nosso evangelista a definir a palavra chamado. Então, aqui nós queremos saber como nós sabemos, estamos a falar de chamado para servir a Jesus. Agora, estamos já a fazer aquilo que é a menção direta.
Estamos a falar de chamado para servir a Deus. Como nós conseguimos ver que esse chamado é para servir a Deus? Como nós podemos diferenciar um chamado de alguém que foi chamado para servir e o outro chamado de voluntários para Deus? Glórias a Deus. Tema tão interessante. Chamado é algo que é feito geral. Dentro do chamado nós encontramos uma palavra chamada vocação. Chamado foi feito geral para toda a gente. Nós todos fomos chamados para servirmos a Cristo. Nós fomos chamados para recebermos Cristo como nosso único, suficiente e eterno Salvador. Mas dentro desse chamado nós temos aqueles que receberam a vocação, que foram convocados para uma certa área específica. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. A Bíblia vai nos dizer que a uns ele chamou como apóstolos, a uns como pastores, a uns como evangelistas, a uns como mestres. O que significa isso? Toda a humanidade foi chamada para servir a Jesus. Mas dentro do chamado, existem pessoas que Deus põe ao lado, escolhe para uma certa coisa específica, para um certo ministério específico, para uma certa atividade específica. A esses são convocados para servir a Deus, mas com uma determinada ação ou um ministério que ele deve desempenhar para o próprio Deus. Nós vamos encontrar na igreja, todos adoram a Deus quando estamos na igreja, mas nem todos receberam o dom de cantar, glorificar o nome de Jesus. Isto é, em termos de área, de ministério. Há quem adora a Deus como ministério, como parte que Jesus lhe deu. Este deve estar separado para a adoração. Este deve estar separado para o ensino da palavra. Todos nós podemos ouvir a palavra e glorificarmos a Deus, mas a uns Deus tem dado como mestres quem vai ensinar a palavra. Nós podemos aprender muitos dentro de uma sala de aula, mas dentro daquela sala de aula Deus tem chamado alguns para serem mestres, professores da escola bíblica, para ensinar dentro das igrejas algumas doutrinas dentro das igrejas. Esses foram dados uma tarefa específica. No geral, fomos chamados, mas Deus separa alguns para uma certa área. Uau! Em torno desta ordem de ideia que o evangelista está a tentar dizer que para cada área tem pessoas específicas que foram chamadas para tal. Amém. Deus... A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estou a voltar no chamado geral. Mas, dentre esse chamado geral, vamos ler só alguns textos como 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 e 11. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 e o versículo de número 11. Amigo internauta aí também pode localizar esse texto bíblico para junto aqui nós pudermos ler o que fala a palavra de Deus nesta tarde sobre este capítulo de chamado e vocacionado. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7. O que diz a palavra do Senhor? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então aqui Paulo está dizendo o quê? Esta é a palavra do Senhor, que está nos exortar que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para
o proveito comum. Deus te dá um ministério, Deus te dá uma vocação para você servir, mas atenção, não é para servir-se para si próprio, mas para o proveito comum. Quando Deus te separa para seres um pregador da palavra do Senhor, não é apenas para você ser salvo, não. É para você também, através da mesma palavra que você está a pregar, que muitos sejam salvos. Quando Deus te chama para você ser um mestre, é para você ensinar muita gente e essa gente ser salvo por esta palavra que você está a ensinar. Deus tem chamado alguns para serem evangelistas. Olha, a missão do evangelista é qual? É o ir, evangelizar. E você não está a salvar aquelas pessoas para si, não. Está a fazer um proveito comum para que a honra seja do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória seja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não a honra para si. O versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O Espírito de Deus, ele coloca um certo dom para si, para aquele. Há uma distribuição que Deus faz para cada um. É essa escolha que Deus faz, uma separação. Eu chamei todos, mas a você, Santos, eu te dou o dom fulano. A você, Sebastião, eu te dou o dom X. A fulano também, assim vai ser da maneira como ele quer. Uau! Nós somos da Estúdios 74 TV. Quero aí crer que o irmão esteja a ouvir qualquer coisa em torno deste tema, o chamado. Compartilhe live, compartilhe, para que os outros sejam alcançados com esta mensagem. Quem sabe que muita gente precisa ouvir este evangelho que nós temos no dia de hoje. Compartilhe, não seja salvo você só. Ok? Assim que você estiver a compartilhar, está a ajudar a expandir a palavra de Deus. Evangelista, será que todos que têm ministérios foram chamados para tal ministério? Bom, existem, eu vou aqui enumerar 3 categorias de chamado. Existe aquilo que se chama chamado de Deus. Existe aquilo que se chama chamado pelo pastor, seu líder, também pode chamar. Existe aquilo que se chama o auto-chamamento, em que eu pensei, porque tenho um amigo, um irmão, que está a andar bem na palavra do Senhor. Ele abriu um ministério, abriu uma obra e a obra está a crescer e há muitas almas sendo salvas naquele lugar. E eu vejo as minhas qualidades. Eu digo assim, a partir de hoje, eu quero também ser como que aquele irmão é. É um auto-chamamento. Eu estou me chamar por mim mesmo. Eu ainda não sentei nem avaliar qual é o risco deste chamado. O que vai acontecer se as coisas, aquilo que eu estou a pensar, não dar certo? Qual vai ser a minha posição? É um dos riscos esse. Então, existe aquilo que é chamado do pastor, pelo pastor. Dentro das igrejas, existem pessoas que têm posses. E hoje em dia, quando falamos das igrejas, aquelas igrejas simples, umas igrejas em que até que o Espírito Santo do Senhor está bem presente naquelas igrejas, oram muito, prega-se muito, mas quando vamos ver economicamente a igreja está embaixo. Então, muitas das vezes, quando você entra naquelas igrejas e tens posse, tens algum valor na conta, tens algumas economias, tens um meio de transporte, isso em algum momento faz com que o líder da igreja então pense que não, se eu colocar este irmão como um evangelista, como um diácono, pelo menos as coisas vão andar. Ele também há de olhar pela minha casa, ele há de olhar pela minha vida. A pessoa não foi escolhida por Deus, mas é pelo pastor que viu que este irmão pode me ser útil numa certa área dentro da igreja. Então, temos aquilo que é o chamado por Deus. Chamado por Deus, este é que é o chamado que nós todos devemos, até podemos dizer que glorificarmos a Deus quando chegar a vez
de você receber o chamado de Deus. Por quê? Porque quando Deus te chama, Ele já tem provido todo o seu caminho, Ele já conhece o que você vai passar, quais são as dificuldades, quais são os avanços, quais são o recuo que você vai ter durante a caminhada. Então, meus irmãos, nós temos que ter o chamado de Deus. Deus é quem deve confirmar a nossa chamada. Deus é que deve nos chamar para uma certa área. Porque quando nós somos chamados por Deus, vais ver que o trabalho vai andar. Não significa que quando você é chamado por Deus, não vai passar também por algumas necessidades. Podes passar muito bem. Mas Ele, o próprio Deus, é que vai cuidar da obra. Quando você estiver caído, Ele vai te levantar. Porque Ele conhece que este é meu filho, eu que lhe chamei. Por isso, eu devo andar com Ele em todos os caminhos que Ele for andando. Então, é mais ou menos assim. Ok, temos 3 chamados. Temos um auto-chamado, em que o indivíduo auto se intitula. Sim. Temos um que um pastor pode chamar seu crente mediante algumas condições que ele pode impor. Exatamente. Temos um chamado de Deus. Amém. Então, eu quero aqui pedir, ou seja, quero aqui que o nosso convidado nos diga qual é a diferença que existe, como nós vamos observar para vermos que este chamado é um chamado que vem de Deus. Esse chamado, essa pessoa está auto se intitular. Como nós podemos diferenciar esses chamados? Vendo pelas obras. A Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Existem. É um pouco difícil até, posso dizer assim, é muito difícil fazer esta distinção de verificarmos que este homem, este servo, não foi chamado por Deus, mas se calhar pela liderança ou é auto-chamamento. Por quê? Porque quando alguém é chamado por Deus, nós todos sabemos, pode começar o seu ministério com 2 pessoas, com 3 pessoas, e Deus vai abençoando a obra, vai crescendo a obra. Mas também temos esses chamados do pastor, assim como também como auto-chamamento, em que também as pessoas fazem o mesmo. Começam 2 pessoas, mas o que acontece muitas das vezes, quando as pessoas têm um auto-chamamento, é falta de confiança do Deus que eles estão a servir. Quando eu recebo o chamado de Deus, eu tenho a confiança. Eu tenho a certeza que quem me chamou é Deus. Se Ele me chamou, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Mas quando alguém se chama sozinho ou auto-chamamento, ele em algum momento fica duvidoso. Será que essa obra vai andar? Será que essa obra vai crescer? E o que eu devo fazer para chegar ao nível daquele? É onde nós encontramos alguns líderes começam a se aliar com os bruxos. Por quê? Porque ele não está a confiar no próprio Deus, que é o dono de todas as coisas. Esse Deus que merece toda a honra, glória, louvor. Ele não confia tanto. Ele começa a ver que não. Para que eu tenha muito povo aqui dentro da igreja, eu tenho que procurar alguma coisa e colocar na porta ou colocar no meio da igreja, então que vai chamar as pessoas. Onde ver? A igreja pode encher. Muitos milagres acontecendo. E as pessoas podem ir para lá, pensar que tudo que está a se fazer lá é obra de Deus. Mas não. É muita coisa diabólica que está naquele lugar. Porque, ponto 1, a pessoa não recebeu a chamada de Deus. 2, a pessoa não está confiante em Deus. 3, a pessoa está a usar objetos dos bruxos para o quê? Para ainda fazer com que a obra mantenha-se em pé. São questões que nós estamos a observar. Mas um homem que é chamado por Deus é um homem que é dado as diretrizes como ele deve andar. Porque Deus, quando chama alguém, você pode receber esta visão através dos sonhos. Você sonha. Mas muitas das vezes eu tenho dito que não é você sonhou, está a pregar numa igreja, tem tanta gente, e você diz que quero abrir uma igreja. Não é assim como as coisas funcionam. Eu tenho mais dito que todo líder tem seu líder. Todo que é líder tem seu líder.
Eu aqui que estou a falar, estou a liderar uma igreja, mas tenho o meu líder, o meu pai, a quem eu amo tanto, o meu pastor. Então eu tenho que ver, eu recebi esta visão. Como é que as coisas funcionam? Eu tenho que orar para que esse mesmo Deus confirme a revelação que Ele me deu. Porque não é só sonhar, já estás a abrir. Não. O diabo também pode te dar essas visões. Existem coisas que você pode até ir dormir enquanto está a pensar em ir pregar num certo lugar e naquela noite aparecer uma visão. E você pensar que não, e eu agora estou a ser chamado por Deus, Deus está a me escolher para fazer uma certa tarefa. Não, ora meu irmão, fica mais dentro da igreja, aonde você está a servir a Deus. Continua a buscar a presença de Deus e ora, peça a Deus que Ele revele algo na sua vida. Se é que você tem um chamado verdadeiro, há de ver que um dia o mesmo Deus pode falar com o seu pastor, o mesmo Deus pode falar com um irmão dentro da igreja, e todo o chamado de Deus deve ter confirmação. Uau, é muito importante esta parte de dizer que o chamado de Deus tem que ter confirmação. Amém. É muito importante, mas tem um porém. Amém. Será que não será este um problema dos nossos líderes que não entendem algo espiritual? Que os jovens acabam acordando sem querer nenhuma confirmação de líder, porque sabem dizer, se eu informar meu líder, vai baixar minha visão. Porque tem esses tipos de líder, que quando o jovem recebe uma visão, o líder ele entende que esse jovem mesmo foi chamado. Até Deus revela para o líder. Mas porque o líder sabe que este jovem é um jovem muito trabalhador na igreja, é um jovem muito ativo, e ele procura pressionar o jovem, e o jovem não se revelar aquele chamado que o jovem foi dado com Deus. O jovem acabou saindo nas igrejas. Não será este problema que estamos a ter muitos? Bom, eu quero lamentar, porque esses problemas, é verdade, existem mesmo. Há líderes, desculpem, mas eu tenho que falar, que sentem muito perder quando um irmão tem um certo chamado para uma certa área. Até às vezes tentam abafar o dom que está naquela pessoa, para que a pessoa não faça trabalho. Mas isso é errado. Às vezes também eu me questiono porque quem chamou esse líder? Às vezes é onde aparece várias questões. Porque um líder que foi chamado por Deus para servir Deus, ele deve perceber que a igreja não é um lugar estático. A igreja, ela deve caminhar. A igreja, ela deve avançar. Estava ensinando eu, hoje mesmo, acerca do significado da igreja. O significado da igreja diz o quê? Chamado para fora. Significa que nós como igreja, nós temos que andar, nós temos que pegar, levar o evangelho, a palavra do Senhor e anunciar para muitos que ainda não foram alcançados. Agora, se todos nós ficarmos no mesmo lugar, como é que a igreja vai crescer? Pastores, se dentro das igrejas o pastor receber uma visão de alguns irmãos que têm um chamado de serem mestres da palavra, dê espaço para ensinar a palavra. Tem chamado de ser evangelista, dê espaço para evangelizar, irem fazer missões, abrir mais lugares para que muita gente conheça Jesus e receba Jesus como seu Salvador. A igreja em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, quando ele faz o assunto ao céu, a sua ascensão, a Bíblia diz que ele disse: ficai aqui, até que do alto vos sejais revestidos do poder. Aqueles homens ficaram naquele lugar, estavam à espera da descida do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo chegou, todos eles ficaram cheios do poder de Deus. A Bíblia diz que depois disso, eles ficaram tranquilizados. Já recebemos o Espírito Santo, então nós temos que ficar aqui. O lugar é esse, nós temos que evangelizar apenas nesse lugar. Foi necessário haver perseguição para nós recebermos o Evangelho de Cristo.
Foi necessário que fossem perseguidos os discípulos. Cada um começou a fugir. Esse ia para a Etiópia, esse ia para outros lugares de Ásia. Então, aí começaram a evangelizar. O que significa isso? Que em algum momento, pastor, nós temos que enviar os nossos filhos para irem evangelizar. Nós temos que ver que este é meu filho. Ele tem um chamado para uma certa área. E eu devo liberar um espaço para ele fazer. Senão, nós vemos agora o que está acontecendo. Existe mesmo casos em que muitos acabam saindo dentro das igrejas. Eu tenho vários casos, até das Assembleias de Deus, muitos jovens, muitos homens que saíram da Assembleia de Deus a fazerem outros ministérios. Por quê? Porque o pastor que estava naquele lugar não entendeu a visão que aquele homem tinha. É preciso entender, o pastor deve ser um homem espiritual. Um homem que ora, que busca, que lê a Bíblia e entende a Bíblia. O que a Bíblia fala? Quando um homem entende a Bíblia, ele não vai abafar os dons dentro da igreja. Antes, porém, ele até vai fazer com que a obra cresça. Porque é assim, quando uma obra está crescendo, quando mais você tem homens a pregar, a fazer muitas igrejas, afinal de contas, quem cresce é você. Quem é reverenciado é você também dentro daquela comunidade. Aqueles crentes vão ver que não, nosso pai está a trabalhar. Ele está fazendo muita obra. Já temos obra no lugar X, temos obra no lugar Y. E isso é que faz com que a obra do Senhor cresça. E o seu nome, pastor, também vai ser enaltecido. Por quê? Porque você está a dar espaço para que o povo faça a obra de Deus. Uau, grandes revelações mesmo. Revelações muito importantes, essas que nós estamos a ter. Espero que estejam aí. Deixa saudar aqui o irmão Israel Bento Botão, que está ligado. Deus abençoe. Irmão Josué Ezeca Mazarure, Deus abençoe, homem de Deus. José Francisco Mbuqua, Deus abençoe. Vocês todos que estão aí a nos assistir. Estamos hoje com um tema muito importante. Temos a irmã Raquel da Kelly. Deus abençoe você, a irmã Raquel. Uau, está me vendo, irmã Raquel? Deus abençoe você. Pastor, amém. Aqui nós estávamos a falar de 3 modelos de chamamento. Autochamamento. Vamos falar um pouco de autochamamento. A maior parte dos jovens atuais são apóstolos. Será que são apóstolos consagrados ou amanheceu, sonhou a voar e já é apóstolo? Eu questiono bastante esta percepção das pessoas. Nem sequer passou por uma instrução, nem sequer passou por um ensino, o que significa apóstolo, qual é a missão do apóstolo. Mas nós temos visto vários homens atualmente ostentando esse título de apóstolo. Bom, alguns percebem pelo fato dele fazer a obra do Senhor. O apóstolo é aquele. A missão do apostolado não se difere tanto do evangelista. É de pregar o evangelho, fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, rendam-se a Cristo e sigam a Cristo. E a obra assim vai crescendo. Mas atualmente nós temos visto mesmo isto, vários homens auto-chamando-se de apóstolos. Isso é muito errado. Irmãos, você pode ser chamado irmão João, irmão Rui, irmão Antônio, enquanto estás a fazer a obra de Deus. Espere o tempo de Deus, porque Deus, Ele não vai falhar naquilo que Ele prometeu. Se Deus prometeu que você um dia vai ser apóstolo, espere que Deus fale consigo. Não saia da igreja porque não se entendeu bem com a liderança e logo de imediato você diz que eu quero ser apóstolo. A minha igreja, eu é que estou aí como apóstolo, não tem nada. Olha, a Bíblia não diz que o apóstolo é maior que o pastor. A Bíblia não diz isso. São dons que Deus dá, ministeriais.
A uns ele deu como apóstolo. Então o apóstolo não pode se ver na posição de ser maior que um mestre da palavra, maior que um pastor, maior que um evangelista. Não. Se você é apóstolo porque recebeu essa chamada, graças a Deus, continua fazendo a obra do Senhor. Mas por favor, e paremos, principalmente a ala jovem, parem de se intitular apóstolo só por uma confusão dentro da igreja e você viu, dormiu, de repente está aí dentro da sua casa, já sou apóstolo. Não, vamos esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é bom. Quando as coisas são de Deus, as coisas fluem da melhor forma e Deus abençoa da melhor forma. E isso que é bom. Uau, seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Estávamos a ter alguns problemas aqui. Quero crer que a produção já está aí a resolver. A produção já está? Ok. Evangelista Sebastião, atualmente ou na atualidade, os maiores são as pessoas com chamado ou as pessoas com chamamento? Por que eu digo isso? Porque agora nós vamos ver muitos jovens que parecem que ser um líder de uma igreja está a virar profissão. Desculpa pela expressão, mas se nós formos a fazer uma estatística, um censo, vamos perceber que, se não 99% de pessoas que se auto-intitulam apóstolos são desempregados. Não trabalham, não fazem nada, não criam culto de segunda a sexta. Estão no monte todas as horas. E são pessoas que estão sempre a pedir dinheiro aos crentes. Em casa não tem crédito, na minha casa não tem comida. São apóstolos, estão a sofrer. Pedir sapato, pedir crédito, pedir crédito isso. Não trabalha, não faz nada, amanheceu só sentar. Será que estamos neste tempo em que um apóstolo tem que esperar viver da igreja? Bom, sabe, os últimos dias são últimos dias mesmo. É o que está a acontecer. Por isso eu disse, espera o chamado de Deus. Porque quando é o chamado de Deus, Ele organiza as coisas. Deus é organizado. Irmãos, você, quando se auto-chama, você vai passar por momentos difíceis da tua vida. Porque, ponto 1, é o que o moderador está a dizer. Ele não trabalha, não faz nenhuma tarefa a não ser oração. Não está errado. É verdade, Deus tem chamado a certas pessoas a tempo inteiro para servir a obra dele. Mas atenção, esses homens que são chamados, eles já têm uma missão específica. E Deus o que faz? Deus, quando vê que eu chamei este, separei este para uma obra específica, Ele já tem dado a providência. Ele organiza as coisas. É normal um irmão vir do Brasil, vir aqui em Moçambique, chegar em Moçambique e, por exemplo, chegar até na minha casa. Ele não ter nada de comer, mas porque é Deus que lhe mandou para aqui, ele vai comer, vai ter lugar de dormir, vai ter roupa para vestir. Por quê? Porque ele tem uma missão específica. O Deus dele é o mesmo que vai abençoar a casa onde ele vai chegar. E há de ver que naquela casa, se faltava comida, todos os dias já tem comida. Porque Deus tem providenciado essas coisas. O meu servo não vai passar por necessidade. Ok? Pode passar um dia, mas o dia seguinte tem algo para comer. Apóstolos que andam a mendigar, eu até chamo isso de mendigos, que estão infiltrados na espiritualidade, dizer somos homens de Deus, são mendigos espirituais. Deixem de ser mendigos espirituais. Jovem, ainda tem idade de estudar, estuda, forma-se, trabalha. Ninguém diz que servir a Deus, se você estudou, se você trabalha, deixa de trabalhar. Olha, nós falamos muito do doutor médico Lucas. Era um médico. Ser médico é porque alguém estudou. Ele foi à escola, se formou. Ele não deixou, porque teve essa vocação de servir a Deus. Andava sempre com Paulo. Ele fez muita coisa. Escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos. Mas ele não deixou da profissão dele. O que significa que eu posso ser um carpinteiro.
e Deus me chamar como mestre da palavra, eu não posso abandonar aquela minha tarefa só porque eu já sou mestre. Em todo momento eu tenho que ensinar a palavra e começar a cobrar valores lá nas igrejas onde você vai. Trabalha, meu irmão. Tem agenda? Sim, tem agenda. Também informa as pessoas que, olha, dia X, estou um pouco ocupado, mas se fosse na hora X, eu estaria lá. Então, é assim como as coisas funcionam. Trabalha, trabalha, trabalha. E vais ver que o próprio Deus é organizado. Você quer servir a Deus, precisa apresentar-se bem. Vais exigir o povo comprar roupa para si, comprar sapato para si. Você se apresenta bem e o povo vai sofrer. Não é assim. Não podemos pisar as pessoas por um certo título ou cargo dentro da igreja que nós temos. Não. Somos iguais, devemos fazer a obra de Deus. Deus me chamou, sim, me chamou. Eu devo fazer a obra de Deus. Atenção, essa questão de vocação. Abram comigo Daniel capítulo de número 10. Daniel capítulo 10, versículo de número 7. A Bíblia diz o seguinte, a palavra do Senhor, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo de número 7. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Estou a voltar um pouco sobre a vocação. Eu disse que todos fomos chamados. Vocação. Deus separa. Daniel recebe esta visão. Ele não estava sozinho, estava com outras pessoas. Deus se apresenta a Daniel para falar algo a Daniel. E ele é que viu esta visão. Ele é que recebeu esta visão. Ele é que foi abençoado com a novidade que Deus trazia para ele. O que isso significa? Em algum momento nós temos que compreender as coisas. Se alguém diz, Deus tem falado comigo, há momentos que Deus fala mesmo com as pessoas. Deus está a falar comigo sobre assuntos X. Nós temos que, às vezes, tomar atenção para ouvir o que aquele irmão está a falar. Diz que as pessoas que estavam ao meu redor, todos que estavam ao meu redor, ficaram sobrecarregados e fugiram. Por quê? Ouviram uma voz e não entenderam. Isso significa o quê? Existem também, dentro das igrejas, pessoas que não vão entender o seu chamado. Existem pessoas que não vão te ouvir o que você está a ouvir. Por quê? Porque Deus está a te separar para uma certa missão. Deus está a te separar para um certo ofício. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O que fala a Bíblia? Paulo a caminho de Damasco. De repente ele viu. O Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. Ele não estava sozinho. Aqueles que estavam com ele ouviram apenas uma voz, mas não conseguiram nem prostrar e foram-se embora. Mas porque Deus tem uma missão com cada um. Deus, quando separa alguém, é porque Ele quer se revelar para aquela pessoa. Deus se revelou a Paulo, Deus fez grandes coisas e hoje nós falamos muito de Paulo. Por quê? Porque ele recebeu esta visão, este chamado. Chamado, sim, e Deus lhe separou como apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós devemos considerar esses indivíduos que se auto-intitulam apóstolos, né? Auto-intitulam-se apóstolos, mesmo eles não, sem ter um chamamento, são voluntários na palavra de Deus e eles não têm um chamamento assim, dormiu, sonhou, ele já é o apóstolo. Visto que o servo de Deus estava a dizer que o chamado tem que ter confirmação. Vamos lá ver o menino Samuel. Quando ele estava na casa de Saul, o Samuel, ele conseguia ouvir a voz, mas não a entendia. Tinha que ter alguém que entendia para lhe explicar. Significa que tem que ter alguém que ouve
e tem que ter alguém que entende para vir dizer que é Deus chamando. Então, esse jovem, nós como podemos descaracterizar? Bom, eu até que ao princípio diria, não é bom ter vergonha. Não é bom. Você já tem uma igreja, a liderar uma igreja. Volta, senta com o seu pastor. Até podes pedir uma bênção também do seu pastor. Pastor, eu fiz isso, mas aquilo. Mas a obra está a crescer. Eu gostaria tanto de cooperar com o pastor. E eu ainda continuo sendo seu filho. E se ele for um homem humilde, ele pode perdoar e a obra pode andar. Agora, outro ponto é como considerar eles. As pessoas que se auto-chamam e acabam fazendo a obra e em algum momento a obra vai, mas não porque a obra está a ir, porque é Deus que está a operar. Eu expliquei há pouco tempo, porque eles confiaram em outros deuses e eles colocam esses deuses no meio deles e o trabalho vai andar. Mas a esses, eu ainda estou a procurar um adjetivo para lhes classificar. Não são homens de Deus, não, porque eles estão a serviço de Satanás. Eles estão para enganar o povo. Eles estão aí para levar o pouco que o povo tem. Eles estão aí para que eles se enriqueçam e muita gente continua sempre sendo pobre. Por quê? Por que eu falo isso? Existem até milagres que eles fazem naquele lugar, que aquele milagre só tem duração de algum tempo, tem prazo. A pessoa volta no seu estado anterior. Então essas pessoas estão a gravar as pessoas. São burladores espirituais. São pessoas que vestem-se de uma capa de ovelha, enquanto são lobos devoradores. Então é preciso abandonar esta prática. Irmãos, abandonem enquanto ainda é tempo. E convertam-se, creiam em Jesus, abandonem toda a obra do diabo e sigam a Jesus. E se Deus tem ainda algo nas vossas vidas, Ele vai confirmar. Você vai ser um grande homem de Deus. Não importa que hoje você feche a igreja, pare por um tempo, volte ao seu estado normal, mas depois, se Deus ainda tem algo na sua vida, Ele vai colocar e coisas grandes e extraordinárias vão acontecer, mas com a bênção do Senhor. Uau, estamos na reta final do nosso programa. Hoje o programa voou mesmo. Já fizemos 1 hora. Amém. Ok, seja louvado o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que vamos ter mais debates desse gênero. Amém. De forma de ensino. Eu estou a perceber que as pessoas estão a entender muito bem, porque estamos a ter muito retorno aqui. Glória a Jesus. Tem um conselho que eu, como moderador, gostaria de deixar aos apóstolos, pastores. Irmãos, vão trabalhar. Cameraman, me pegue aqui. Me pegue bem aqui. Irmãos, vão trabalhar. Irmãos apóstolos, vão trabalhar. Se tem machamba, vai na machamba. Vende plástico, faz buscados, faz qualquer coisa para você poder sobreviver. Irmão, nós estamos cansados de vossos pedidos. Ora é Credleque, ora é isso, ora... Irmão, trabalhe. Você é homem de Deus, tem esposa e filho em casa. E tua igreja só tem 4 pessoas. Acha que esses vão conseguir sustentar vocês todos na tua casa? Você é pastor, a igreja tem que sustentar teus filhos casarem também. Teu neto casar com dinheiro da igreja. Teu filho fazer faculdade com dinheiro da igreja. Irmão, trabalhe. Irmão, igreja, sim, deve ajudar, deve prestar aos pastores, mas se houver a oportunidade de você trabalhar, trabalhe, irmão. Pare de mendigar. Igreja onde vos fugir por causa de pedir dinheiro. Pastor, toda hora, aqui não tem direito, aqui não temos comida. Irmão, trabalhe, não virá cumprir, aonde morrer na oração. Aleluia. Este é um conselho de moderador para o pastor. Retorno, por favor. Glória a Jesus. Pastores, trabalhem. Trabalhem, pastor, por favor. Vão no serviço.
façam buscar, jovens apóstolos, vocês que me veem aí, trabalhem. Vão trabalhar, caras. Se vocês não trabalhar, vão ser burladores, pastores burladores, apóstolos mentirosos. Fazem culto de segunda a sexta, só para oferta só. Irmãos, trabalhem. Repito, trabalhem. Apóstolos, trabalhem. Pastores, trabalhem. Procurem fonte de sobrevivência. A igreja deve participar, mas não pode pagar vossos caprichos. Por favor, pastor, em todo esse termo, alguma palavra que tenha a acrescentar a esses mafiosos bandidos que estão a nos ver? Graças a Deus, obrigado. Palavras sábias. Olha, para quem está tendo esta prática que o moderador aqui disse, ele até pode se sentir ofendido. Mas o intuito não é de ofender, é de você voltar à consciência, você pensar e analisar bem qual é o seu chamado mesmo. O que você está a fazer é Deus que te chamou, que te deu esta omissão de você fazer esta obra, ou porque você precisa de um alimento e você achou que devia se refugiar fazendo a igreja. Mas quero dizer o seguinte, irmãos, vamos fazer a obra do Senhor, vamos trabalhar, vamos ainda pregar o Evangelho do Senhor, para que muitas almas rendam-se a Cristo, para que muitos sejam salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. A chamada recebemos de Deus. Deus nos chama. Existem chamamentos que alguns líderes estão fazendo por meio dos bens materiais que os homens têm. Por favor, líderes, um dia hão de perceber que vocês estavam a cometer um grave problema dentro das igrejas. Por quê? Porque alguém pode entrar numa igreja hoje e na próxima semana já é pai ancião, já é diácono, já é evangelista. Desculpa, há dias atrás estávamos a ver um programa onde um homem que, quero concordar contigo, o apóstolo Helder, pela primeira vez, quero concordar contigo, é arcebispo Helder. Deus já abençoe você. A este ponto, arcebispo Helder, Deus já abençoe você. Falou uma coisa muito importante. Disse o seguinte: pessoas com dinheiro não recebem profecia. Logo a entrar na igreja já estão a profetizar. É o que está a acontecer. Pessoas com dinheiro, logo que entram numa igreja já têm cargo. Por que isso acontece? É que toda gente precisa de receber uma profecia. Toda gente. Agora, o que acontece? Olha, o diabo, eu disse, é muito astuto. Ele analisa bem as coisas. Por causa dos espíritos de bruxarias que eles têm dentro das igrejas, eles conseguem fazer uma visão de que este homem tem dinheiro. E todos que têm dinheiro não sentam no banco de atrás, dentro dessas igrejas que estamos a falar, hão de ser colocados à frente. E todos os dias eles vão receber profecias. Deus me falou que vai te abençoar. Este ano não vai passar sem você comprar 2 carros. Olha, ele já tem plano, essa pessoa já é empresário de comprar carro e carro. Ele já tem dinheiro na conta dele, que para comprar carro não é problema isso. E você vem lhe dar essa profecia. Ele sempre vai dizer, eu recebo. E o que vai acontecer? Ele tira dinheiro dele, compra carro e vem agradecer a igreja. Mas há muita gente dentro da igreja que iniciaram o ministério junto. Em nenhum dia já receberam a profecia. Será que eles não podem também evoluir? Será que eles também não podem ser abençoados? Será que o homem de Deus, o suposto homem de Deus, não tem revelado coisas? Deus não está a te mostrar coisas para aquele povo? Então, não podemos andar a mentir para pessoas, a querermos, porque o que acontece? Depois deste homem receber uma revelação, suposta revelação, é daqueles, muito obrigado pai, é toda coisa, e está aqui, o transporte está aqui. Olha, eu conheço pessoas que até já venderam casas para sustentar a igreja. Para sustentar a igreja. Eu conheço pessoas que até já ofereceram carro aos pastores. Não é mal. Eu tendo condições, posso oferecer ao meu líder. Se ele anda a pé, eu tenho mais de 5 carros. O que me custa eu entregar o carro ao pastor? Mas naquele caso, a pessoa tinha um único carro. Viu que o pastor estava a andar a pé? E o pastor era daquele momento, irmão, estou a pedir boleia. Irmão, estou a pedir boleia.
Um dia o pastor sobe no altar e começa a pregar. Irmãos, se vocês darem, Deus vai vos abençoar. Aquele irmão levou o único carro que tinha, entregou naquele pastor. Hoje, o carro está parado porque aquele carro andava porque ele comprava combustível, fazia manutenção. Assim que já é do pastor, o carro está parado, avariado. Já não tem como andar. Então é preciso vermos isso aqui. Não podemos mentir, atrabarmos as pessoas só pela promessa de bênção. Bênção, Deus vai nos dar a certo tempo. O tempo vai ditar para nós sermos abençoados. Só a nossa maneira de viver já é uma bênção. Eu, a cada dia que eu acordo, dou graças a Deus, porque é uma bênção viver. Há pessoa que neste momento está chorando na cama do hospital, clamando por uma ajuda. E você está aí, sempre a mentir para pessoas. Irmão, basta. Isso tem que acabar, principalmente a camada juvenil. Basta, isso tem que pôr um ponto final. Nós queremos uns jovens que oram, jovens que têm visão verdadeiramente de Deus. Está escrito, é bíblico. Nos últimos dias, os jovens já vão ver essas coisas, vão ter isso. É bíblico. Joel já fala isso. Mas temos que fazer consoante a palavra do Senhor. Temos que fazer isso seguindo a palavra do Senhor. Não porque o meu irmão, ele não pode ser o primeiro antes que eu. Então se ele já começou, eu também tenho que fazer competition, fazer competição. Uai, por quê? Estamos a fazer isso por quê? Então, meus irmãos, este é o conselho que eu dou e eu quero louvar a Deus porque foi tão maravilhoso. Estava habituado sempre a fazermos um debate de mais de 2 pessoas, mas hoje eu vejo, foi tão maravilhoso. Deus abençoe a equipa técnica da TV e não só também o moderador pela sábia e experiência que está a nos transmitir. Dizer que Deus continue a abençoar a sua vida. Olha, o Deus que nós falamos, o Deus que nós oramos, Ele é um Deus real, existe. O mesmo Deus que fez com que Lázaro saísse da campa, ainda hoje Ele faz com que aquilo que não está a dar certo na sua vida aconteça. Deus abre as portas, porque a Bíblia diz: onde Ele fecha, ninguém abre. Onde Ele abre, ninguém fecha. Então o mesmo Deus ainda é poderoso para fazer coisas grandes e extraordinárias nas nossas vidas. O que importa é só nós buscarmos Ele, dobrarmos os joelhos, jejuarmos, se consagrarmos, andarmos na santidade. Vais ver que tudo que você pedir, e Ele vai fazer na sua vida. Uau, palavras sábias. Produção, fecha por aqui. Palavras sábias e bonitas. Queremos aqui agradecer o nosso evangelista, o nosso convidado, evangelista Macunda. Deus abençoe evangelista Macunda e sua família. Eu sou Santos Bento, portanto, eu o apresentador favorito deste programa Revelando o Oculto, o programa de desvendar as verdades. Estávamos aqui a apelar os pastores, os apóstolos, bishops e outros. Trabalhem. Esta é a palavra de ordem, irmãos. Trabalhem para pararem de mendigar. Olha, você não casou, tua esposa não fez teus filhos já confiar pessoas. O pastor não pode esperar a igreja tirar dízimo para ele não bolar a esposa dele. Trabalha. Evite ser humilhado com crentes. Trabalha. Obra também para a igreja. Se o pastor tirar, pastores de agora não tiram dízimo. Não tira dízimo, espera receber. Trabalhe, tá bom? Talvez uma palavra. Sim. Fecha aqui. Dá um close. Senão alguns vão pensar que ser homem de Deus é só passar por miséria e ninguém deve receber alguma coisa, algum apoio dentro da igreja. É o seguinte, irmãos. Nós falamos aqui principalmente de algumas certas pessoas que não têm chamado de Deus. As pessoas que se auto-chamam. A essas pessoas é que nós estávamos a falar, que deviam abandonar esta prática. Mas a Bíblia, ela nos fala, aqueles que trabalham, olha, todo trabalhador é digno do seu salário. Se você está a fazer a obra do Senhor, a igreja está a crescer. Não precisa você parar no altar. Oh, vejam a minha situação. Eu estou a passar mal, vocês não me ajudam. Não. Se você é um pastor chamado, eleito por Deus para pastorear o rebanho,
você vai tomar leite que sai do seu rebanho. O rebanho vai te dar alguma coisa. Irmãos, crentes que estão a me ouvir também nesta hora, é bom sustentar os vossos líderes. Olha, existem líderes que se sacrificam bastante, dia e noite, por mais que ele tenha um emprego, mas larga o emprego, mesmo estando a trabalhar, ele consegue pedir no serviço, correr para ele atender um certo irmão, uma certa irmã. Este é um grande sacrifício. Então, quando nós sentirmos que já estamos em condições, atenção, já estamos em condições de darmos alguma coisa, então vamos dar aos nossos líderes. Toda pessoa que trabalha merece uma recompensa. Merece uma recompensa. Então, é mais ou menos assim. As obras é que nos fazem termos aí o galardão. Mesmo na ida do céu, quando nós estivermos lá no céu, olha, todos nós fomos chamados. O chamado foi geral. Mas alguns serão recompensados lá no céu. Por quê? Por causa do trabalho que eles fizeram, por causa da obra que eles fizeram. Por isso, existem pastores que estão a pastorear de verdade, que estão a trabalhar de verdade, que foram chamados de verdade. A esses, sim, senhor, se for para ajudar, ajude eles. Mas a esses só que não querem trabalhar, não tem machamba, porque machamba dele, salário dele, tudo confia na igreja. Ah, irmão, vai trabalhar. Que Deus abençoe todos que estavam conectados. Nós voltamos em outra oportunidade, se o Senhor permitir, assim que o moderador também formular um convite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço vai para a Igreja Assembleia de Deus, que os crentes, não só a eles, também a igreja que eu sirvo ao Senhor, que Deus abençoe a minha família, em nome de Jesus. Faz um close aqui, queremos deixar a palavra do dia, por favor. Faz um close aqui, produção. Já? Ok. Vamos aí à palavra do dia. Não viva segundo a vontade dos homens. Não se importe com o que os homens pensam de você. Importe-se apenas com o que Deus pensa sobre você. Deixa que os homens se segurem no seu passado, porque não sabe que o ser humano renasce a cada momento. Eu sou o Santos Bento Botão. Até a próxima. Obrigado.